A absolvição e a libertação do ex-presidente após a ordem do Trump é a grande prova do fracasso da reunião do Lula e do Trump ontem na Malásia. E saiu até um Twitter que eu achei muito condizente com a realidade que está passando neste exato momento no Brasil. Do advogado do Trump, que ele falou o seguinte: nunca uma reunião de apenas 45 minutos gerou tanta comemoração e tanta balela na mídia, ou seja, tanta manifestação de como foi interessante com tanto pouco resultado prático. Tanto pouco resultado prático, ele foi até bondoso, porque a realidade é que até agora tivemos zero resultado prático. Começou a mentir. Tem um vídeo agora do Lula que ele fala assim: agora quem vai negociar sou eu e o Trump e a gente vai se resolver e não sei o que, e não sei o que lá. E aí eu te pergunto, a reunião que vai acontecer hoje entre o Mauro Vieira e o Rubio, que o Rubio é a parte negocial dos Estados Unidos e o Mauro Vieira é a parte negocial do Brasil. Cadê o Lula e o Trump nessa história? Ou seja, o cara mente na cara dura. E a grande realidade é que essa reunião não consegue ser boa e não vai sair positiva como está sendo pregada, e não é uma grande rasteira no bolsonarismo, que é o que também está sendo pregado na mídia pautada, por simplesmente o Lula não conseguir entregar na integridade o que o Trump quer. E o Trump precisa de duas moedas, que é uma derivada da outra. Primeira, ele quer uma proteção para a regulação das Big Techs. Ele não quer que as Big Techs sejam reguladas no Brasil, ou seja, ele não quer censura no país. Essa parte o Lula consegue entregar até um certo ponto, mas a gente sabe, se o STF acordar numa bela manhã de terça-feira ou de quarta e ela decidir dar uma assinada e mandar censurar, derrubar Facebook, Instagram, YouTube, Google, ele faz e acontece, ele manda e acontece. O que o Lula pode fazer quanto a isso? Chorar onde é mais quente, porque de resto ele não pode fazer nada. Ou seja, uma das moedas o Lula não consegue entregar, por definição, porque não é a alçada dele, e até uma estratégia que ele utilizou na reunião para ele não ser pressionado a isso pelo Trump foi: eu não tenho nada a ver com o judiciário, quem está condenando o Bolsonaro foi o judiciário, quem pode absolver é o judiciário. Aí falou em casos de estratégia para dar arrasta para cima nele em outros ministros, sem grandes provas. Aí o Trump pegou e fez um somebody love: eu acho que ele é um cara bom, mas não conheço tão bem. Ele não quis entrar nessa enseada, ele deveria estar muito bem respaldado de informação. O objetivo dele é pressionar o Trump, pressionar o Lula, deixar o Lula comemorar como tá comemorando, e aí depois ele pega e corna o Lula. Por que corna? Tipo, eu quero dizer que você vai colocar em um local sem saída, que é o corner ali, tipo a bifurcação, sabe? Ou seja, por quê? Porque no momento que o Lula começa a comemorar, quando o Trump precisar, ele vai apertar o Lula, e o Lula, para falar que não conseguiu nada, ele vai queimar tudo que ele falou antes. Ou seja, a estratégia que está sendo utilizada nesse exato momento é uma estratégia muito pouco inteligente e que deve gerar muito pouco resultado. E quando a gente olha o que está acontecendo na Colômbia, que agora está tendo libertações e tudo mais, e alteração na justiça colombiana, tudo indica que vai acontecer a mesma coisa com Bolsonaro. Ou seja, a gente tem dois pontos que são muito fáticos. Um é a questão da censura, e a censura é exatamente para o Lula perder as eleições em 26. E o segundo ponto é a questão da China, que é diminuir a relação do Brasil com a China. Hoje, mesmo se o Brasil quiser, ele não consegue. O país quebra sem a China. Tanto por fornecimento de itens, que a China simplesmente dominou o Brasil. Só pra vocês terem noção, o TikTok está vendendo mais de $1 milhão por dia aqui no Brasil. É algo absurdo que está conseguindo prejudicar tanto diretamente o Mercado Livre, que é o maior e-commerce do país, tanto outros e-commerce como Magazine Luiza, entre outras empresas varejistas que lutaram muito pela taxação da blusinha. Taxar a blusinha e simplesmente vocês não são competitivos por definição. A China é mais competitiva e tá engolindo novamente. Então agora vocês conseguiram entender, essa é a segunda. A terceira coisa que o Trump quer é simplesmente um alinhamento de política de direita aqui na América Latina. Outro ponto que ele só vai conquistar se tiver a retirada do Lula. Ou seja, meus amigos, preste bastante atenção que tudo isso que eu falei agora eu vou condizer e pavimentar com informações
informações e dados para você conseguir tirar sua própria conclusão. E eu quero que você comente aqui ao decorrer do vídeo se você concorda com as minhas conclusões ou não concorda. Aqui é um espaço aberto para a gente poder evoluir, e também eu gosto muito de ler a opinião de vocês, porque isso me ajuda a analisar melhor o cenário, porque sempre alguém coloca algum ponto que eu não enxerguei, eu não sou perfeito, então sempre tem alguma vírgulazinha que eu não consigo enxergar tão bem, e aí vocês me ajudam a melhorar e refinar ainda mais minha análise. Agora vamos começar com o pé direito. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, já ativa no teu relógio que o próximo vídeo vai sair 17 horas, esse aqui é o de meio-dia que vai sair um pouco atrasado, mas o próximo sai 17 horas, então eu espero você aqui. Mas vamos começar com o pé direito, meus amigos. Já espero que você tenha curtido e também espero que você já tenha clicado no link aqui na descrição e entrado no grupo do WhatsApp, ou lido o QR Code e entrado no grupo do WhatsApp, e também tem um link no primeiro comentário. Lembrando que lá você vai ser avisado dos vídeos e também vai receber comentários exclusivos de notícias. Ontem, assim que o Milei ganhou, eu mandei um áudio imediatamente, ou seja, quem estava no grupo foi avisado primeiro que todos, ou seja, vale a pena estar no grupo. Vou até mostrar o áudio para vocês aqui, ó. Tá aqui o áudio, ó, com mais de 114 reações, a galera realmente gostou muito e foi imediatamente. Ou seja, se você quiser ficar sempre informado, entra no grupo do WhatsApp, é gratuito, totalmente de graça. E se você quiser se proteger do governo Lula, não sei se você confia tanto nesse governo, caso você não confie, entra aqui também e adquira o e-book Investindo em Dólar. O link também está na descrição e também no primeiro comentário. Qual o objetivo daqui? É te ajudar a criar uma cestinha de segurança, criar uns dólares, trocar uma grana e deixar investido em dólar. Ou seja, você vai aprender a criar renda em dólar, você vai aprender a investir. Não é só você fazer o câmbio de real para dólar, é você aprender a fazer o seu dinheiro investir em dólar, ou seja, na moeda mais forte do mundo. Agora, de vez, vamos começar com o pé direito. Presta atenção nas colocações dessa moça sobre o governo Lula, sobre a situação econômica. O governo pode acabar congelando mais de R$ 1 bilhão em emendas parlamentares até o fim do ano para tentar fechar as contas ainda de 2025. Vamos lembrar que o Tribunal de Contas da União vem cobrando o governo de tentar permanecer no centro da meta fiscal. A meta fiscal ela é estabelecida pelo governo a cada ano e tem o objetivo de justamente promover um ajuste das contas públicas. A meta fiscal para esse ano agora, de 2025, é de déficit zero. Mas tanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto o arcabouço fiscal permitem aí uma flutuação dessa meta fiscal para baixo, que a gente chama de piso ou banda da meta, ou para cima, o que a gente chama de teto ou banda superior da meta fiscal. O que o governo Lula está querendo é ficar nessa banda inferior, no piso da meta fiscal, justamente porque eles estão avaliando. O Ministério da Fazenda, a equipe econômica, avalia como muito difícil permanecer no déficit zero, que seria o centro da meta. Ou seja, simplesmente eles vão gastar muito mais do que eles podem e vão começar a cortar emendas. Cortando emendas dificulta a negociação com a Câmara e o Senado, e isso vai dificultar ainda mais a vida do Lula. Isso aqui é a realidade batendo na porta. O que a gente tem que torcer é para essa bomba explodir antes de outubro, ou seja, explodir antes das eleições, porque dessa forma a gente liberta o Brasil. Agora, a Globo News está fazendo umas análises bem interessantes. Presta atenção aqui, a relação do Centrão. O Centrão é igual o bebê, ele sabe mamar, mas não sabe fazer mamadeira. Por exemplo, o Fernando Henrique vai fazer um projeto de combate à hiperinflação. Basicamente, o Centrão surfa nas boas, dos bons projetos, mas ele não cria bom projeto, ele não tem um projeto do Brasil. E eu achei legal essa análise dele, que sabe mamar, mas não sabe fazer mamadeira. E é isso que a gente precisa trocar. E a gente fala tanto do Centrão que a gente esquece que o Centrão são políticos eleitos pelos brasileiros. E por isso que vídeos como esse é tão importante, a gente precisa
conscientizar a população. A única chance de a gente mudar o país é melhorando o voto dos brasileiros. E esse é um processo muito lento. Mas ele fala um negócio que eles não sabem fazer mamadeira, mas os homens sabem ganhar dinheiro, olha só. Essa aqui é a bolsinha que o Lira estava no aeroporto. Simplesmente uma Hermès de 346 mil reais. O homem sabe fazer madeira? Não sabe, mas que ele sabe mamar, ele sabe, né? Porque, pô, ele tá fazendo alguma coisa certa da vida dele, tá ou não tá? E eu acho muito bizarro como que os políticos, sabendo que são alvos, ou seja, vão ser sempre observados, têm coragem de andar com uns negócios tão caros desses, sabe? É bizarro, é muita vontade realmente de aparecer, sabe? Eu acho uma falta de estratégia tão grande, é se ajoelhar tanto pro ego, que eu me perco. Às vezes eu olho para não é possível. Porque se é um empresário fazendo isso é importante para fazer negócio e tal, mas um político fazer isso ele só tem a perder. Só tem a perder. O cargo dele já gera a autoridade necessária que ele precisa para fazer qualquer tipo de negociação. O líder não precisa estar com uma bolsa tão cara assim, sabe? Então é peculiar. E aqui agora também vem a realidade do governo Lula, pessoal. A PEX Futura, Lula é desaprovado por 53,8%. A aprovação é de 40%. Isso aqui deve piorar cada vez mais, meus queridos. A situação do Lula vai de mal a pior, provavelmente. Principalmente a partir do início do ano que vem, porque tem vários pontos econômicos que devem começar a estourar. Também temos o projeto ali da CPMI do INSS, que agora está um pouco mais lenta porque o STF está protegendo alguns indivíduos, mas deve também vir muito forte para deteriorar a imagem do Lula. E nem estou falando da estratégia do Trump para jogar o Lula pro buraco, nem estou falando disso. Mas agora presta atenção nessa parte aqui também, ó. Simplesmente eles fizeram um cálculo, presta atenção nisso aqui que não dá para confiar em nada. Eu ia começar a falar, mas acho que é melhor vocês verem. Isso de verificação da BBC checou se esse número faz sentido. Essas são algumas das fotos da performance de Gaga. O que é? Basicamente a prefeitura do Rio de Janeiro falou que tinha 2,1 milhões de pessoas lá na performance da Lady Gaga, e aí começaram a surgir questionamentos se era verdade ou não. Aí eles fizeram esse cálculo. No Rio. Não há dúvida de que o público foi gigantesco. O BBC Verify usou o posicionamento desses 16 telões espalhados entre a plateia como referência. Essa imagem mostra até onde o público do show ia nessa faixa de Copacabana. É um trecho que fica mais ou menos entre esses dois hotéis. Quando os telões acabam, dá para notar o público diminuindo. Essa área, que pega também a faixa de areia e a pista nos dois sentidos da Avenida Atlântica, tem um total de 140 mil metros quadrados, dá em torno de 20 campos de futebol. Mas nem todos os públicos são iguais. Alguns concentram mais gente do que outros. Para verificar quantas pessoas cabem nesse espaço, os colegas da BBC Verify usaram o protocolo britânico para a segurança do público em eventos esportivos. A recomendação é de, no máximo, 4,7 pessoas por metro quadrado, o que é mais ou menos algo assim. Não, e deve ser isso aqui mesmo, porque eu até pensei que isso deve ser muito segurança, deve ter muito espaço. Mas quando você olha aqui, não dá para colocar muito mais pessoas no metro quadrado, não. Então imagine isso multiplicado por 140 mil, ou seja, daria um público de 660 mil pessoas. Ainda que a gente conte as pessoas... Por que eu tô mostrando isso? Porque é tudo mentira. É tudo mentira. O povo mente com a cara dura, ninguém verifica nada. E quando verifica, percebe que é mentira. Nas sacadas e janelas dos prédios na praia de Copacabana e dobre a concentração recomendada de pessoas por metro quadrado, o que seria perigoso e poderia causar problemas de superlotação. Mesmo assim, o resultado seria, no máximo, um pouco mais da metade do público que foi divulgado. Ou seja, se dobrar aquela quantidade, você falou 4 pessoas por metro quadrado, você colocar 8, que eu acho que fica até difícil encaixar ali dentro, fica bem apertado, mas beleza, devia ter áreas que estava bem apertada assim. A gente chega a 1,2 e não 2,1. Aí questionaram a Prefeitura do Rio de Janeiro. Aí eles vão explicar como foi o método, olha o que eles falaram. Questionadas, as autoridades cariocas disseram à BBC que mantém o cálculo oficial de 2,1 milhões de pessoas. Se usássemos aquela concentração máxima recomendada de pessoas por metro quadrado, ou seja, 4,7, seriam necessários 450 mil... Esquece, meus amigos, esquece. Os caras mentiram na cara dura. Por que eu tô mostrando isso? Porque não é confiável, não tem ninguém confiável. Você tem que verificar tudo e cada vez eu tô...
prestando mais atenção nisso e tô começando a verificar tudo realmente que eu tô trazendo. Então eu vou até diminuir a questão de dados para trazer, porque eu não consigo verificar todos os dados. Mas é muita mentirada. E aqui tem mais um ponto, ó. Milei contraria previsões. Previsões de quem? Previsões de quem? Triunfa eleições legislativas da Argentina e garante futuro da Argentina. Ou seja, tava muita mentirada, mas tinha um ponto de verdade, porque eles perderam as eleições de Buenos Aires. Eu acho que quem fez essa virada, vamos ser sinceros, foi o aceno do Trump. O Trump falou, vou emprestar dinheiro e se vocês quiserem eleger de novo o Milei, eu continuo emprestando. Se não quiserem, simplesmente eu vou tirar meu dinheiro da coisa. O que vocês preferem? E aí, como o Trump pegou e controlou o câmbio, o Milei foi lá e fez uma grande vitória, ou seja, parabéns tanto pro Milei quanto pro Trump, mas foi uma grande vitória do Trump, tá? O Trump tá colhendo algumas dificuldades, principalmente na Ucrânia e na China, mas tá colhendo algumas grandes vitórias aqui na América Latina, o que é muito bom na questão de geopolítica para ele, já que é bem mais próximo dos Estados Unidos. Mas isso aqui é um ponto que a gente salientar. Previsões, não tem como mais acreditar. É muito difícil. O nível de credibilidade que se tá na mídia, tanto nacional quanto internacional, tá muito baixa, tá? Dificulta meu trabalho aqui, que eu tenho o objetivo de sempre trazer a verdade, os fatos, e aí cada vez fica mais complexo fazer isso, e cada vez eu tenho que investir mais meu tempo para conseguir fazer essa auditoria e não trazer coisas erradas para vocês. Mas agora presta atenção, a mídia acordando, ó. Isso aqui é um indivíduo acordando. Consigo explicar para minha enteada, que é advogada na França, que um juiz no Brasil possa ser o sujeito que abre o processo, que é acusador, vítima, investigador e julgador. Não entra na cabeça. Precisa, entendeu? Precisa repetir e continuar. E eles não continuam não entendendo que isso possa acontecer. E aqui a coisa aparentemente está normalizada, porque a gente já fala como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. E se você aponta isso, você vira bolsonarista. Que é o que está acontecendo com o Fux, né? Que você até escreveu. Olha só, no passado, esses indivíduos aqui já acusaram outros indivíduos de serem bolsonaristas. Agora chegou a vez dele e eles não estão satisfeitos? Não pode, aí tem que aceitar também. Se você bate quando querem te bater, tu tem que aceitar, tá certo ou não tá certo? Qual que é a sua opinião? Eu acho que tem que aceitar. Mas agora, meus amigos, eu vou colocar pra vocês o ápice da hipocrisia. Isso aqui você não vê ninguém de direita falando. É muito difícil você ver esse tipo de áudio saindo. Até teve o Mamãe Falei, que mandou um áudio bem poluído, vamos dizer assim, mas eu não sei se o Mamãe Falei mesmo já falou que não é de direita, então eu vou respeitar a palavra dele, então não se qualifica. Presta atenção nessas colocações aqui que são lamentáveis, tá? Sabe como uma militante ser presa? Isso aqui é uma militante da esquerda que tá sendo presa porque ela estava embriagada, nem sei por que ela estava sendo presa, mas basicamente ela estava sendo presa a hora que ela fala. Isso pode fazer deputada federal, vocês sabem disso, né? Onde nasceu? Prender militante de esquerda faz deputado federal. Ou seja, mostra como que é um grau de incompetência nos votantes brasileiros bizarro, né? Sentindo, né? E agora eu acho que você é Deus. O que a senhora acabou de falar? Que uma pessoa negra não pode abordar outra pessoa da pele negra. Falei que não deveria. Não, a senhora falou que um preto tá fazendo outro preto. Falei que não deveria. Vamos lá, quantos seguidores você tem? Tem 1 milhão? Não tenho seguidor nenhum. Então vamos lá. Tem 1 milhão de seguidores. Eu vou ser deputada federal. Sabe quanto você vai poder me prender de novo? Nunca. Sabe por quê? Porque você é um policialzinho. Você ganha, sei lá, na sandália, vale o carro de vocês. Já foi pra Europa, meu amor? Vou te falar, vai pra Itália pra você ver que são os policiais. Vocês teriam vergonha. Vai pra Londres. Já foi pra Londres? Militante de esquerda. E sabe qual que é o problema? O povo é burro. O cara de esquerda é de uma ignorância sem tamanho. Como que o cara segue uma mulher dessa? Me explica. Como que uma pessoa de esquerda tem a coragem de seguir uma mulher dessa? E segue, fica dando audiência, ela fica falando, olha como o bolsonarista é mau, olha como que eles são não sei o que lá. Olha a forma que ela trata um indivíduo que é trabalhador, que paga imposto. É assim que ela trata. E ela, grande chance de virar deputada mesmo, não duvido não. E sabe quem que vai ser o novo deputado estadual? Olha aqui, ó. Oruan é pré-candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Não sei se é verdade, o boato tá vindo cada vez mais forte. E vou falar, vai ganhar. Eu vou votar? Obviamente que não, mas vai ganhar. Alguém duvida que ele vai ganhar? E aí você vai perguntar, por que o Rio de Janeiro, por que isso aqui, cara? Olha quem que o Carioca vai eleger, provavelmente. É bizarro, meus amigos. É simplesmente bizarro. Eu não sei se isso aqui é notícia verdadeira, mas a reflexão é real. A reflexão é que o indivíduo que não acredita ter capacidade para elaborar leis, para melhorar o estado do Rio de Janeiro, deve ser eleito. Aí você pega, por que está sendo dominado a coisa ruim no Rio de Janeiro?
Ah, por escolhas do carioca. Aí não tem muito o que fazer, sabe? Tem que permitir, porque isso é democracia, não é? Porque tem aquela frase do livro do... Esqueci o nome do livro, mas basicamente ele fala sobre a psicologia das massas. Ele fala que a única forma da massa aprender é com a experiência. Qualquer outra forma é ilusória. E a experiência negativa é a que mais educa. E essa é a realidade. Essa é a grande realidade. Mas no Brasil é diferente, porque a experiência negativa com o Lula aconteceu, e mesmo assim eles quiseram uma dose, uma terceira dose, que é o mandato atual. Seguindo, publicação do advogado do Trump Media. Depois de apenas 45 minutos com Trump, Lula e sua equipe deram meia dúzia de coletivas de imprensa em 12 horas. Nunca tão pouco produziu tantas declarações de grande progresso. Quando você está tão desesperado por validação, até mesmo voar 24 horas para uma sessão de fotos na Malásia se torna um encontro histórico. Papai disse a Lula... Papai disse, olá Lula, está comemorando como se tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. Lula solicitou suspensão de tarifas a Trump, disse ministro de Relações Exteriores Mauro Vieira. E a grande realidade é que a análise do Martim aqui, com o advogado do Trump, tá certíssimo, meus amigos, tá certíssimo. Não teve nenhum avanço real até agora. Essa é a realidade, não teve nenhum avanço real. E agora vem uma análise do Mário Sabino que eu gostei bastante. Trump e Lula, 2 minutos de esperança e o fator Milei. Presta atenção o que ele vai falar aqui, ó. Vou soltar o áudio, presta atenção. Vou até acelerar aqui, ó. Trump e Lula, 2 minutos de esperança e o fator Milei. Na reunião de Trump com Lula, o sabor mais doce ficou para os petistas e o mais amargo para os bolsonaristas. Por enquanto, houve Donald Trump para todos os gostos na reunião com Lula na Indonésia, mas o sabor mais doce ficou para os petistas e o mais amargo para os bolsonaristas. Por enquanto, o presidente americano lamentou o processo contra Jair Bolsonaro, na frente das câmeras e de um presidente brasileiro com risinho constrangido, mas, quando elas foram desligadas, disse que a prisão de Lula foi fruto de perseguição e atendeu à solicitação brasileira para que as negociações em torno do tarifaço começassem imediatamente. Conversa vai, conversa vem, o máximo que o Brasil obteve dos Estados Unidos, em Jacarta, foi a promessa de que a doutor continuará. Sobre o pedido de Lula para que houvesse a suspensão temporária do tarifaço, o que representaria uma enorme vitória para o presidente brasileiro com vista à reeleição, Donald Trump desconversou. O presidente americano pode suspender o tarifaço até que as negociações cheguem a um termo? Pode. Ele pode não suspender? Também pode. Vou tomar emprestado o que disse o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, em 2022, durante uma reunião da OTAN. O que ele falou aqui? Que no final pode tudo acontecer, como nada pode acontecer também. Ou seja, a grande questão é que todos esses anúncios, tudo isso é pirotecnia. Não se sabe realmente o que realmente vai acontecer, meus queridos. Essa é a grande realidade. E pode-se dizer tudo, pode falar o que quiser. A grande questão é que não foi uma vitória. E essa é a grande verdade. Ninguém pode falar o contrário porque é simplesmente você olhar a sua volta, não teve nenhuma declaração correta, não teve nada acontecendo. E na realidade tem declarações como essa aqui circulando. Presta atenção o que o Marco Rubio falou, que esse é o cara que vai negociar. Teria aqui. Agora, Rubio lembrou também que os dois presidentes tiveram já uma conversa muito positiva, mas disse que ainda há problemas com o Brasil. Ele citou particularmente, especificamente, a situação, a forma como alguns juízes brasileiros tratam o setor digital dos Estados Unidos, também falou de censura de americanos. Rubio falou que Trump vai explorar maneiras, nas palavras dele, eu vou até pegar aqui, vai explorar se há maneiras de resolver tudo isso e que vai levar algum tempo. Ontem, o presidente Trump tinha deixado a porta aberta para reduzir tarifas ao Brasil, mas ele disse que sob condições certas, sem explicar. E não teve as condições, já que a tarifa não foi reduzida, né? Quais são essas condições? Daí nós perguntamos isso ao presidente Lula. Lula disse que, por enquanto, não há nenhuma exigência nem de Trump e nem dele, mas que nesse encontro isso aconteceria aqui. Agora, Rubio lembrou também que os dois presidentes tiveram já uma conversa muito positiva, mas disse que ainda há problemas com... Ou seja, tem que esperar o que vai acontecer exatamente, mas a sinalização não é tão positiva, essa é a grande realidade. E aí, beleza, acabamos de falar o quê? Mauro Vieira vai negociar com o Marco Rubio. Aí, olha o que o Lula vai fazer agora. O que o Lula falou agora? Agora é o presidente Lula com o presidente Trump. Gostemos ou não gostemos um do outro, nós dois temos que assumir a responsabilidade como chefe de Estado e saber que as nossas ações têm que trazer benefício para os povos que nos elegeu. É assim que eu trato isso, é assim que eu estou otimista, saio daqui muito otimista. Possivelmente já tem uma reunião a semana que vem em Washington.
Ele me disse que está com vontade de vir para o Brasil. Semana que vem vai ficar interessante. Eu disse para ele que estou à disposição de ir a Nova York e a Washington quando quiser discutir, porque se tem uma coisa que eu aprendi a fazer na vida foi negociação. E não foi no meu mandato presidencial. Foi muito antes do mandato, eu aprendi a fazer negociação. Aprendi a sobreviver negociando. E sei quando ceder e sei quando não ceder. E para que a reunião seja correta e justa, nós temos que começar no patamar zero. Vamos voltar, estaca zero, e vamos saber o seguinte: aonde é que nós queremos chegar? E se houver essa disposição do presidente Trump, como ele disse, que tem toda a disposição de fazer um bom acordo com o Brasil, e eu disse para ele que o Brasil tem toda a intenção de fazer um bom acordo com os Estados Unidos, não haverá problema para nenhum setor da economia. Agora eu vou falar, quando ele estiver no Salão Oval vai ser o grande divisor de águas. Se o Trump tiver estratégia de fazer o somebody love, de usar armadilha, vai ser no Salão Oval. E tudo indica que já vai ser semana que vem. Então vamos esperar. Na minha cabeça não temos uma vitória. E o Lula só vai ter uma vitória se entregar o que o Trump quer, que passa pela libertação do Bolsonaro. Se a gente considerar o que aconteceu na Colômbia, poderá acontecer sim no Brasil. Presta atenção agora na Globo fazendo o trabalho dela. Sabe aquela expressão, eu só acredito vendo? Então, nem vendo, expoentes do bolsonarismo estão acreditando no tamanho da lambança que foi feita pelo campo deles, que acabou resultando, entre outras coisas, nessa foto que a gente viu no domingo entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump. Eles estão querendo criar um significado para essa foto que não existe. Essa foto, para expoentes do bolsonarismo com quem eu tenho conversado, está sendo avaliada, analisada como uma derrota para o bolsonarismo. Nem se eles tivessem, nem se o governo Lula tivesse pensado em produzir, conseguir articular alguma coisa tão bem sucedida, eles conseguiriam, porque eles sabem que tudo isso tem a ver com esse desdobramento após a articulação que foi feita de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que acabou resultando em tarifas, em sanções de ministros do Supremo. Então tinha uma grande expectativa em torno desse possível encontro entre Lula e Trump. Como eu já contei aqui algumas vezes, dentro do Palácio do Planalto, Eduardo Bolsonaro é chamado de cabo eleitoral do governo Lula. É nada, se fosse considerado isso, eles não estariam lutando para tirar o cara. Ou seja, é uma narrativa da mídia pautada, que isso a gente tem que dar os louros para eles. Eles têm uma organização de comunicação excelente. Você percebe que a mesma coisa que o Globo News fala, vai ter a UOL falando de forma um pouco mais intensiva. Aí a mesma coisa que o UOL fala, tem aquela ISL, sei lá, que é mais de esquerda ainda, mais alucinada ainda, mais extrema esquerda ainda do que o UOL, falando o mesmo discurso, só que mais intensificado, mais extremo para o público dele. Ou seja, uma alinhação de pauta, uma régua de pauta que eu achei realmente que a direita tem que aprender, mas é completamente alucinado. Agora presta atenção aqui na cereja do bolo, que eu acho que vai acontecer exatamente no Brasil em algum momento. Christopher Landau retweetou, né, fez não se fala mais retweet, né, repost, isso aí mesmo, obrigado, Pedrão. Ele é vice-secretário, né, lá do secretário de Estado dos Estados Unidos, e ele comentou um tweet do Rubio. Aí esse aí você pode botar a tela inteira, Pedro, pra gente poder ler aqui. Ó, por favor, obrigado. Então, isso aí tudo aconteceu só hoje, tá, gente? Então a gente tem o Christopher Landau, onde eu fiz uma thread ali que vai explicar bem para vocês o que significa o pronunciamento dele, né? Ele falou sobre a Colômbia e mencionou o Brasil e os Estados Unidos, né? Então, o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, comemorou a decisão da justiça colombiana que absolveu ninguém mais, ninguém menos do que o ex-presidente Álvaro Uribe, após anos de perseguição judicial, do mesmo jeito que está acontecendo com Jair Messias Bolsonaro. Ele escreveu: estou feliz que as instituições judiciais da Colômbia resistiram a uma tentativa descarada de criminalizar politicamente as pessoas, né? Ou seja, de criminalizar a própria política. E aí, no ponto 2, obrigado. No ponto 2, o ponto central da mensagem dele é um repúdio ao uso do sistema judicial como arma política. Isso soa familiar? Calma que ele vai citar o Brasil. Usar o sistema judicial como arma política soa familiar? E o Landau, ele escreveu dizendo que era uma attempt to criminalize politics, ou seja, uma tentativa de criminalizar políticos. E agora? Esse fenômeno é conhecido como lawfare aqui nos Estados Unidos. Ou seja, o uso seletivo e abusivo das leis e dos tribunais para destruir adversários políticos. E eu continuo no número 3. O mais importante vem em seguida. Landau afirma que isso tem acontecido em vários países, da Colômbia ao Brasil, até
Ou seja, no Brasil isso aqui saiu ontem, ou seja, durante ou um pouco antes da reunião. Então a narrativa do Trump, o ponto de vista do governo Trump é o mesmo. Ele não vai abaixar a cabeça para o Lula, ele não vai abaixar a cabeça para o STF, ele vai continuar a sequência. Enquanto o Lula fala assim, é totalmente separado, simplesmente o Lula dá um passo para trás e fala assim, eu não consigo fazer o país voltar para a democracia. E o Trump deve imaginar, tudo bem, o pai aqui consegue. Ou seja, a gente deve imaginar que vai ter uma pressão gigantesca para a libertação do Bolsonaro. E vou falar o seguinte, tá? Existe uma possibilidade que eu não acho que é gigantesca ainda, porque vão ter que convencer muitos indivíduos do Brasil ainda, mas existe a possibilidade da elegibilidade do Bolsonaro. Não é provável, mas é possível. E só não vai ser apertada pelo Trump a elegibilidade do Bolsonaro caso convençam o Trump a falar, cara, não pede elegibilidade, pede que liberte ele e o Bolsonaro vai colocar esse cara que é tão bom quanto. Mas vai ser o nome do Bolsonaro. Mas aí o Bolsonaro vai ter que fazer o aval para o Trump fazer a liberação lá. Essa é a minha conclusão da narrativa que vai acontecer. Mas o que aconteceu na Colômbia, que foi a libertação, a absolvição do Uribe, que era a mesma situação do Brasil, era o STF da Colômbia condenando um político por perseguição, por invenção de golpe, invenção não sei do que lá. Isso tudo é a mesma coisa que aconteceu no Brasil e a pressão, a ordem do Trump fez lá alterar. Ou seja, eu imagino que aqui no Brasil deve acontecer algo similar. E agora, se você quiser se proteger desse governo caótico, adquira um e-book Investindo em Dólar e também se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo. O link do e-book está na descrição e também no primeiro comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.